Hoje eu quero falar justamente sobre oração. E eu estava estudando a vida de oração de Jesus, orando como Jesus. Quem quer orar como Jesus orava? Cuidado que você está se comprometendo. Porque hoje eu vou falar da quarta vigília da noite. Jesus passava as noites orando. Quem quer orar como Jesus? Tem uns que... o povo não levantou mais a mão, gente. Mas eu quero pregar em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Quero desafiar você a orar mais. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Estenda as mãos assim, em sinal de rendição. Repete comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. O que me chamou a atenção quando eu li esse texto foi a expressão quarta vigília da noite. O que ela representa? Os antigos tinham o hábito de marcar o tempo, a noite, em turnos de 3 horas. Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6 da manhã. A Bíblia vai dizer que Jesus subiu a montanha sozinho, depois de se despedir das multidões. Ele põe os discípulos num barquinho e sobe a montanha para orar sozinho. E era ainda o final da tarde. Agora a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus, ainda orando, vai buscar, ir de encontro aos discípulos que estão no meio de uma tempestade. Jesus tinha passado praticamente a noite toda orando. E eu creio que, pelo fato de Jesus orar, ele experimentava, sim, uma intimidade com o Pai. Ele vai dizer: eu e o Pai somos um. E por isso a oração empoderava o seu ministério. Sabe, eu creio que se orarmos mais, vamos experimentar o poder de Deus nos habilitando através da oração. Se Jesus precisava orar para desempenhar o seu ministério, quanto mais eu e você. Nós precisamos orar muito. Quem quer orar como Jesus? Jesus passava as noites orando. E eu fiquei pensando, como isso é possível? E lembrei da minha experiência pessoal com a oração. A maioria de nós que nasceu, quem nasceu na igreja aqui, levanta as mãos. A maioria que nasceu já em berço cristão, aprende a orar. A gente tem as orações antes da refeição, antes de dormir. Normalmente a gente aprende assim. Você ora lá: Deus, obrigado pela comida, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E a gente vai simplificando as coisas, até decorando algumas orações, mas a verdade é que a gente não vive uma intimidade com o Pai através da oração. E essa era a minha realidade. Eu já estava no seminário com 19 anos de idade, e um dia num culto, um
pastor estava pregando e falando sobre vida de oração, e o Espírito Santo me incomodou, falou assim: você não tem vida de oração, você não me conhece direito. Eu falei: mas como? E aquilo me incomodou, e no final do culto nós fomos convidados a fazer um compromisso com Deus, de separar um tempo específico para orar. E eu lembro que no culto eu fiz um compromisso: eu vou orar 1 hora por dia. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu me comprometi. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e fui me preparar para fazer a minha primeira hora de oração. Entrei no quarto, peguei minha Bíblia, e aí comecei a orar pelos pedidos que eu lembrava. Orei pela família, orei pelos parentes que estavam doentes, orei pela igreja, pelos líderes, pela minha célula. Fui orando, e quando eu terminei de orar, olhei no relógio, tinham passado 7 minutos. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou orar 1 hora? Eu fiquei angustiado. Falei: meu Deus. Aí comecei a montar estratégias. Vou orar na garagem, porque eu levo violão. Aí eu canto umas músicas no meio, acho que vai mais tempo. E aí comecei a orar na garagem. Tinha um buraco lá no final da garagem, que era o meu canto de oração. E aí, quando acabava os pedidos, eu começava a orar pelos carros. Estava na garagem. Deus, esse carro aqui está velhinho demais, esse irmão está precisando. E orando pelos carros. E foi uma luta para eu conseguir orar 1 hora por dia. Mas depois de algumas semanas, de um tempo praticando, começou a ficar mais fácil. Sabe por quê? A oração, na verdade, é uma conversa com o Pai. É um tempo onde desfrutamos da presença de Deus. E eu não sabia que havia prazer, alegria, que a oração ia além de uma obrigação de fé. Nós podíamos desfrutar da presença. E eu lembro o dia que eu desci para a garagem, peguei meu violão, e já era tarde, quando eu passei no meio dos carros, eu senti aquela garagem tomada pela presença de Deus. Eu ouvi o Espírito Santo falando no meu coração: ei, eu estou aqui te esperando. Eu fui para o meu buraco, peguei minha Bíblia e comecei a falar com o Pai. Eu perguntava as coisas para Deus, e eu abria a Bíblia e Ele ia me respondendo, cada vez uma resposta mais profunda. E eu lembro que eu comecei a chorar, porque a presença de Deus é boa, a presença de Deus nos dá prazer, a presença de Deus é real, Ele é Deus pessoal, Ele se manifesta, Ele fala, Ele se revela, e eu senti aquilo. E aí, quando eu terminei de orar, chorando, não tinha levado relógio, entrei no elevador, e quando eu abri a porta da cozinha, olhei no micro-ondas, eram 5 horas da manhã. Eu havia passado a noite na presença de Deus. Hoje eu não quero falar a você a respeito de uma obrigação. Eu quero te apresentar um modelo de Jesus. Ele desfrutava de intimidade com o Pai, amava o Pai. Era a 4ª vigília da noite e ele ainda estava ali. Sabe aquela conversa gostosa que você perde o tempo? Já conversou com a esposa até perder a hora, com alguém que você gosta? Por vezes isso pode acontecer conosco. Ei, eu quero te convidar a desfrutar da presença de Deus. Na 4ª vigília da noite, nós vamos orar mais. Quantos querem isso? Amém? Eu creio que a oração habilitou Jesus. Sim, a oração fez que o poder de Deus se manifestasse no ministério de Cristo. E eu creio que quando pagamos o preço da oração, ela nos habilita para fazermos a obra do Pai. E eu quero olhar para essa história e ver como que Jesus foi habilitado e como nós podemos ser habilitados através do poder da oração. Amém? Primeira forma que Deus habilita, nos habilita através da oração, é discernimento. Porque Jesus pagou o preço da oração, Ele foi capaz de perceber, discernir a necessidade daqueles que Ele amava. Jesus está no alto da montanha, está orando. E porque Ele está no alto da montanha orando, Ele percebe que os discípulos estão em apuros, no meio de uma tempestade. E por isso Ele consegue tomar medidas, fazer algo a respeito, porque Ele havia recebido um entendimento especial
do que se passava com os seus. Muitas vezes perdemos a graça de sermos usados na vida dos nossos, porque não oramos. E não somos capazes de discernir o coração. A Bíblia vai nos mostrar em vários textos como a oração traz discernimento. Eu gosto do texto de Daniel, quando ele está orando pelo seu povo, lá no capítulo 9 de Daniel, e Deus lhe dá discernimento a respeito do que se passava com o seu povo e do que Deus iria fazer na terra, entre o povo de Israel. Ele está exilado, já velhinho, mas ainda orava e chorava, e Deus lhe mostrava. Da mesma maneira, Paulo, quando ele ora, Deus lhe dá discernimento a respeito da necessidade dos macedônios. Ele tem uma visão, passa a Macedônia e nos ajuda. E porque ele orava, ele então se transforma num missionário naquela região, planta igrejas, porque Deus lhe deu discernimento. O mesmo acontece com a gente. Quando a gente ora, Deus revela, Deus mostra as necessidades profundas dos nossos. Sabe, o inimigo, ele é o ladrão da alegria. Ele é mentiroso, pai da mentira. E por vezes ele lança sementes de engano no coração das pessoas que a gente ama. Dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Mas porque a gente não ora, às vezes essas sementes ficam lá, a gente não percebe. E elas vão frutificar. Quando a gente ora, Deus mostra coisas. Eu estava orando com o Benício. Esses dias eu fiz um negócio, eu pus o cobertor no chão assim do escritório. E aí ele abriu a porta, falou: o que você está fazendo? Estou orando. Posso ficar aí? Eu falei: vem. A Nina passou: posso ficar também? Pode. E a gente ficou orando. E aí passou um tempo, eu conversando com o Benício. E aí eu pedi para ele orar, eu vi que ele estava com dificuldade de orar. E com vontade de chorar. Quando eu comecei a orar por ele, ele começou a sentir vontade de chorar. Falei: filho, o que está acontecendo? Tem algo te incomodando? Ele começou a chorar e balançar a cabecinha. Tem. É porque eu oro e às vezes Deus não responde, pai. E eu acho que Deus não me ama. Olha que sementinha. E naquele momento eu tive a oportunidade de ministrar na vida do meu filho. Nós arrancamos aquela semente de engano do coração dele. Porque Deus trouxe discernimento. Quem é casado aqui? Os homens. Você vai pisar na bola com a tua mulher. E sabe o que é pior? Às vezes a gente faz as coisas erradas e nem percebe que fez. E elas não querem contar para nós. É verdade. Então, esses dias eu fiz uma dessas. Eu pisei na bola, fiz algo errado e eu não percebi, de verdade, não percebi que tinha feito errado. E aí, a minha esposa foi orar e falou: Deus, eu não vou falar nada para ele. Mexe no coração dele e mostra que ele tem que me pedir desculpas. Eita, oração boa essa. Ah, tem mulher rindo aqui. Nós estamos dando risada. Está tendo retiro de mulheres, minha mulher está lá. Eu estou até meio jururu, vim pregar. Hoje eu não vou pregar tão bem. Quando a minha mulher está aqui, eu prego melhor. E eu estou... vem uma bagunça, eu venho com as crianças, sem ela, a minha vida fica toda bagunçada, né, pastor? É difícil. O pastor Edson está rindo, é difícil. Mas assim, a minha mulher estava orando, e aí eu fui fazer meu momento de oração. E quando eu estava fazendo meu momento de oração, o Espírito Santo falou: você precisa pedir desculpas para sua mulher. E ele fez eu lembrar da situação, na hora da oração, já tinha passado dias. Eu chego na sala e falo: linda, eu estava orando, Deus me incomodou. Ela falou: eu acabei de orar por isso agora. Eu falo: Deus é bom. Olha, nós somos tudo estragado, mas Deus é bom. Você é um marido mequetrefe, vai fazer um monte de coisa errada, mas se você orar, você vai ser um marido melhor em nome de Jesus. Se você orar, você vai ser um pai melhor em nome de Jesus. Se você orar, você vai ser um líder do seu trabalho melhor, porque Deus revela. Ele traz discernimento das necessidades dos outros. Quem quer ser um marido melhor? Quem quer ser uma esposa melhor? Quem quer ser um pai de família, uma mãe de família melhor? Levanta as mãos. Ei, ore mais em nome de Jesus.
e Deus vai te habilitar com discernimento. Segunda lição, Jesus também, porque pagou o preço da oração, foi capaz de encontrar caminhos aonde não havia caminhos. A oração, ela tem o poder de nos habilitar, criando caminhos onde não existe. A Bíblia fala isso em Isaías. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz porventura, não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Enquanto Jesus orava, ele encontra um caminho que não é nada usual. Para socorrer os seus, ele literalmente anda sobre as águas. Sabe, quando oramos, somos convidados a percorrer caminhos nada usuais. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Ele tem poder para criar caminhos onde você achava que não existia mais. Talvez você ache que não existe mais caminho para encontrar o coração da tua esposa. Talvez você ache que não existe caminho para restaurar a fé na vida dos seus filhos. Talvez você ache que não existem caminhos. Mas quando a gente dobra os joelhos, na quarta vigília da noite, encontramos caminhos que não são os nossos. Deus cria caminhos. Você crê nisso? Eu gosto quando o povo de Israel está no Egito ainda escravo. Moisés está cuidando dos rebanhos do seu sogro. E aí ele vê uma sarça pegando fogo e Deus se revela a ele. E eu acho interessante, em Êxodo 3, 4, a Bíblia vai falar sobre essa história. E a Bíblia vai dizer que Deus se revela a Moisés, manda ele voltar para o Egito, porque ele ouviu o clamor do seu povo, que estava escravizado. E aí Deus cria um caminho onde não havia caminho, gente. Um homem velho volta para o Egito, e aí Deus manda pragas. Quando eles fogem, saem da terra, os egípcios mandam eles embora, ainda pagam para eles irem embora. Eles saem com os despojos, como se fossem vitoriosos numa guerra. E aí, eles se dão de cara com o mar. E o que Deus faz? Ele abre caminho onde não existe caminho. Esse é o nosso Deus. Ele é Deus de graça e poder. Ei, o mar vai se abrir diante de você. Deus vai criar caminhos no deserto. Deus vai fazer as coisas e não vai ser do teu jeito, da tua estratégia. Porque quando oramos, Deus cria caminhos onde não existe caminhos. Quando o povo estava no exílio babilônico, Neemias, o copeiro do rei, começa a orar. Deus, como a gente volta para casa, restaura a nossa terra. E aí Deus toca o coração do rei e cria caminhos onde não haviam caminhos. O rei não só autoriza, mas financia a obra de reconstrução de Jerusalém. O nosso Deus é poderoso. Experimenta o poder da oração. E você vai ver Deus criando caminhos onde não existem caminhos. Uma das inspirações para esse movimento de oração na cidade foi algo que eu vi acontecendo na Colômbia, um documentário do movimento de oração na Colômbia. A Colômbia durante muitos anos foi dominada pelos cartéis de drogas. E os líderes do tráfico, eles comandavam tudo. Desde os juízes, políticos, até os times de futebol. E se tornou num sistema tão dominador, tão complicado, que não se enxergava caminho, não tinha como se libertar de algo assim. E então acontece uma fatalidade, um pastor falece de forma trágica na Colômbia, e as igrejas se unem para um movimento de oração. E eles começam a fazer reuniões de oração em grandes ajuntamentos, até mesmo em estádios. E enquanto o povo de Deus orava, os cartéis começam a entrar em conflitos, líderes de uma organização com outra, e começa a morrer líder, outro ser preso, e começa a se desmantelar uma estrutura de poder. Deixa eu explicar por que nós temos que orar pelas nossas cidades, porque nós temos que orar pelo lugar que vivemos. O inimigo, ele se organiza de diferentes formas para tentar impedir o avanço do reino de Deus. E existem, sim,
espíritos dominadores que estão trabalhando, e há uma guerra espiritual acontecendo, tentando impedir que a verdade de Deus chegue no coração das pessoas. Isso acontece de diferentes formas. A Bíblia vai nos mostrar isso no livro de Daniel, capítulo 10, quando Daniel está orando. A Bíblia diz que uma guerra espiritual está acontecendo. Um principado da Pérsia e o principado da Grécia tentam impedir o recado de Deus de chegar até o homem de Deus, Daniel. O mesmo acontece na história do endemoniado gadareno. Quando Jesus chega na terra de Gadar, a Bíblia diz que aquele moço possesso por uma legião de espíritos malignos, eles dizem para Jesus: não nos atormentes. E eles vão pedir assim: não nos mande para fora dessa região, deste lugar. Aqueles espíritos atuavam naquele lugar, de forma específica. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer no Brasil. Uma grande colheita vai acontecer na nossa terra. E como Jesus disse lá em Marcos 3, nós precisamos amarrar o valente para tirar as pessoas que estão cativas do seu domínio. Como nós fazemos isso? Orando e jejuando. Quando oramos e jejuamos, batalhas são vencidas no que a Bíblia diz em Efésios, nas regiões celestiais. O que é isso? Não está falando do céu. Ele está falando do mundo espiritual. Nós vencemos batalhas nessas regiões. Ei, deixa eu te dizer o que vai acontecer em Curitiba no dia 28 de julho. Nós vamos levantar uma multidão, vamos jejuar, vamos orar, nós vamos amarrar o valente e vamos saquear o inferno em nome de Jesus. Deus vai trazer caminhos novos para a nossa terra, uma nova justiça, uma nova ordem de valores. Nós vamos vencer essa batalha nas regiões celestiais. Tem coisa que não está acontecendo na tua casa, você está tentando resolver do jeito errado. A Bíblia diz em Colossenses que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele nos deu autoridade, é isso que a Bíblia está dizendo, para vencer a guerra espiritual. Agora existem castas que só saem com jejum e oração. Ei, eu estou clamando para que homens e mulheres se ajoelhem, se coloquem na presença de Deus, e uma nova ordem vai se estabelecer nestes dias. Eu estou te convidando a dobrar o seu joelho com a sua esposa e jejuar e orar pelos seus filhos que estão longe dos caminhos do Senhor. E você vai ver Deus os trazendo para perto, porque vamos vencer esta guerra nas regiões celestiais. Deus vai fazer algo novo, caminhos novos, se nós orarmos como Jesus. Quem quer ser habilitado dessa forma? Aleluia. Deus vai criar caminhos novos. Terceira lição. Eu já vi tanta história, gente. Falei aqui no culto de uma irmã que pediu para orar. Ela estava já divorciada há não sei quantos meses. Veio pedir oração para Deus restaurar. Falei, eu confesso, tem vezes que essa vez eu orei sem fé que ia acontecer alguma coisa. Passou um tempo, a irmã veio me procurar. Pastor, veio com o marido, assim, de mão dada. Pastor, eu sei que no dia que eu pedi para você orar, você não acreditou, né? Eu falei, é verdade, irmã. Deus restaura. Ei, Deus vai criar caminhos onde não existem caminhos. Você crê nisso? Terceira forma de Deus nos habilitar quando oramos. Jesus vai na direção dos discípulos. E agora ele diz para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Quando nós oramos, nós nos tornamos em fonte de encorajamento para os outros. Os discípulos estavam no meio de uma confusão, de uma tempestade. Mas agora Jesus, andando sobre as águas, os encontra. E ele traz palavra de encorajamento. Não temas, sou eu. Eu estou aqui. Quando a gente ora, nós somos encorajados pelo Espírito de Deus. Quantas vezes? Eu acho bonito na Bíblia quando Josué está angustiado porque ele tem que assumir o ministério de Moisés. Ele vai orar.
E aí Deus fala para ele: Josué, seja forte, corajoso, não temas, nem te espante, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Salomão tinha que suceder Davi, o maior rei da casa de Israel. Ele pega os líderes e vai para Gibeão orar. Ele consagra 1000 holocaustos ao Senhor. E depois de orar, o Senhor se revela a ele à noite. Ele traz uma palavra de encorajamento. Eu vou te dar sabedoria, e porque você pediu corretamente, eu vou te fazer próspero. Eu vou estender os territórios da casa de Israel. Eu vou te abençoar. Talvez você chegou aqui desanimado, angustiado, preocupado. Na quarta vigília da noite, muitas vezes encontramos o encorajamento do Pai. E esse encorajamento nos põe de pé. Quando Ele chega diante de nós, de diferentes formas, e diz: não temas, eu estou contigo. Eu não sei qual é a tua preocupação, a tua crise, a tua angústia, mas hoje eu vim te dizer: não temas, o Senhor é contigo. Não tenha medo, Ele é o teu Deus. Obedeça, faça a vontade dEle, e deixe que o resto Ele cuida. É assim que funciona. Quando estamos cheios de Deus, Deus coloca palavras de encorajamento na nossa boca. Já foi encorajado por um homem ou uma mulher de oração? Já aconteceu contigo? Alguém que mandou um recadinho, uma mensagem, na hora certa? Por vezes, quando a gente ora, Deus manda recados. Nos usa para ser instrumento de Deus na vida de alguém. Um dia eu estava chegando na igreja meio abatido, chateado. E tem um ministério aqui da igreja chamado Alvorecer. Irmãos que oram todos os dias às 6 horas da manhã. E já faz anos que eles fazem isso. E eu passei lá atrás no corredor e vem o senhor, assim, de idade. E ele me deu um abraço, falou assim: pastor, deixa eu te mostrar uma coisa. E aí ele abriu uma salinha aqui, não sei que sala é essa, um depósito. E começou a tirar um monte de banner assim. E aí ele abriu um banner que tinha a minha foto. Falou: pastor, nós temos um banner com a foto de cada um dos pastores da igreja e suas famílias. Hoje, nós abrimos esse banner aqui com a sua foto e nós estávamos orando por você. E eu quero te falar o que Deus me disse. E começou a trazer palavras. Deus vai fazer isso. Deus é contigo. Eu estava triste, mas eu saí tão animado, porque eu encontrei no meu caminho um homem de oração com uma palavra de encorajamento. Ei, você vai ser um homem de oração com palavra de encorajamento para os seus. Você vai ser um homem ou uma mulher de oração com palavra de encorajamento para o pessoal que frequenta a sua célula, lugar que você trabalha. Deus vai colocar palavras de ânimo nas nossas bocas, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Última lição e eu vou terminar, para dar tempo de você orar. Quando oramos, como Jesus fazia, Ele nos usa para despertar fé nos outros. Eu acho interessante a história. Jesus está andando sobre as águas e no versículo, a Bíblia vai dizer: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Sabe, quando nós começamos a buscar a Deus em oração, começamos a, de fato, levar a sério a vida de consagração, nós começamos a ter experiências do poder de Deus, sobrenaturais. Jesus era um homem de oração. E agora, Pedro está vendo Deus fazendo maravilhas. Jesus está andando sobre as águas. E Pedro diz: será que eu também posso? Jesus, dá para eu experimentar essas coisas? E Jesus fala: Pedro, vem! Sabe, por vezes quando oramos,
Deus vai derramar graça nas nossas vidas e fazer coisas sobrenaturais. E aqueles que estão perto vão ser despertados na fé. Ei, será que eu posso viver isso também? Será que eu posso ter essas experiências com Deus? Eu creio que homens e mulheres de oração despertam pessoas. Despertam. Contaminam com fé. Uma das bênçãos de ser filho de pastor, tem coisa ruim, mas tem coisa muito boa. É que a gente recebe muito homem e mulher de Deus em casa. Quando no passado, os pastores e preletores que vinham pregar na igreja, normalmente ficavam na casa do pastor. E eu era filho. Então muita gente de Deus visitou a nossa casa. E eu lembro que eu era pequenininho e eu amava quando vinha um pastor, assim. Eu amava ficar no jantar ouvindo as histórias, perguntando as coisas. Eu lembro uma época que a Ana Alzira, ela teve cachumba. E ela ficou, acho que umas 2 semanas lá na nossa casa, fazendo um tratamento aqui. Ela é uma missionária em Angola. E ela veio para a nossa casa. E eu amava os jantares. Porque a Ana Alzira, ela é engraçada. E eu era pequeno e ela contava o que Deus fez. E ela falava. Como Deus desembaraçou lá para levar a mercadoria que precisava para Angola. As pessoas que Deus curou enquanto ela era enfermeira ali trabalhando. As palavras que Deus deu para ela ficar na terra no tempo da guerra. E ela ia contando as histórias. E eu ficava, meu Deus... Existem coisas do poder de Deus que eu não conheço. Ei, olhe para mim. Existem coisas do poder de Deus que você não conhece. Quando começamos a orar e andamos com pessoas que oram, como Jesus fazia, somos convidados a viver coisas que não conhecíamos. Em nome de Jesus, hoje Deus te trouxe aqui para despertar fé no teu coração, mas para fazer de você alguém que desperta fé no coração dos outros. Deus vai habilitar a gente aqui hoje. Você vai fazer compromissos de oração. Deus vai trazer discernimento, vai trazer caminhos novos. Deus vai te usar para despertar fé no coração de gente que você ama, que vai crer no poder de Deus. Eu não sei como Jesus falou contigo hoje, mas se hoje nesse lugar você quer se comprometer com Deus a orar mais, a vencer batalhas espirituais através do poder da oração, a encorajar as pessoas, à medida que Deus coloca palavras na sua boca. Você quer fazer esse compromisso? Deus, eu quero viver algo novo do Senhor nessa área da minha vida. Eu creio que eu posso orar mais. Se Deus falou contigo hoje, esse é o teu desejo, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você e pedir que você seja abençoado hoje, que Deus lhe dê uma vida de oração ainda mais abençoadora. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu quero que você agora primeiro fale com Jesus. O primeiro compromisso é teu. Fala, Deus, eu quero orar mais. Me ajuda a buscar a tua face. Desta maneira, eu preciso de ti. Agora eu quero fazer um desafio. Na tua oração, faz um compromisso com Deus. Senhor, eu vou separar tal horário, tal momento do meu dia. Fecha os teus olhos e faça compromisso. Senhor, eu quero viver coisas novas contigo. Coisas novas da tua graça. Preciso do Senhor, Pai.
Talvez você esteja se perguntando: eu não sei nem fazer isso. Essa semana você vai ter um momento de oração, por um louvor, desfrutar da presença de Deus. Deixa eu orar por cada um de nós. Pai, eu quero clamar agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos desperte para um compromisso de oração. Pai, que nós amemos orar, Pai. Tenhamos prazer de subir o monte como Jesus fazia, um lugar de solitude, buscar a Tua face. Eu quero pedir, enquanto os meus irmãos façam isso, Pai, que eles possam perceber a necessidade dos seus, que o Senhor derrame discernimento, revelação e graça. Enquanto os meus irmãos procuram este lugar de oração, que o Senhor os use para encorajar pessoas, para despertar a fé, que batalhas sejam vencidas, guerras espirituais, que possamos batalhar em oração, em vencer no Espírito, as guerras que vão transformar a nossa terra, transformar a vida dos nossos. Levanta homens que creem no Teu poder, mulheres que creem, e que nas regiões celestes possamos experimentar o poder de Deus, vitória do Senhor. Pai, vem sobre o Teu povo, desperta a Tua igreja para orar mais. Vem sobre o Teu povo, nos leva à quarta vigília, nos leva aos lugares da madrugada, nos leva, Pai, à Tua presença, que haja fome e sede de Ti em nosso meio. Nos leva a orar mais, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos orar mais, e Deus vai fazer coisas maiores. Se você quer nos ajudar nos turnos de oração, vai ter um link ali. Vai lá, acesse, faça o treinamento, nos ajude a servir a uns aos outros através da oração. Vamos, aleluia. Eu vou orar para encerrar o culto, mas eu creio que Deus quer criar caminhos novos agora. Tem pessoas que estão afastadas de Deus. Você não consegue ouvir Deus, não consegue se relacionar com Ele, porque o pecado faz isso com a gente. Mas hoje, se você fizer uma oração, se arrependendo dos seus pecados, e disser que quer ter comunhão com Deus, hoje mesmo esse caminho está interrompido, vai ser aberto. Você vai ter um relacionamento com Deus. Se tem alguém aqui que quer fazer essa oração, pedindo: eu quero que esse caminho para o Pai seja aberto para mim. Aonde você está, levanta a mão bem alto. Eu quero orar para você. Isso, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Deixa eu ver aqui, isso. Tem uma multidão de irmãos e equipes. Você vai orar comigo, a igreja vai orar junto, tá bom? Vamos orar assim. Vai acontecer um milagre, você vai nascer de novo agora. Deus vai te visitar. Feche seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ter comunhão contigo, mas os meus pecados não deixam. Me perdoa, me ajuda. Eu quero seguir os teus caminhos. Eu quero ter comunhão com o Pai. Que a tua graça, que a tua presença sejam comigo. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Talvez você nem entenda o que você fez, mas hoje a graça de Deus chegou na sua vida. Uma salva de palmas para esses irmãos. Que a presença de Deus seja contigo. Depois os pastores vão estar aqui. Se você quiser pedir informação, saber qual é o próximo passo, vem aqui na frente, pega um convite nosso. Nós queremos te ajudar nessa caminhada de fé. Vamos orar aqui? Pai querido, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua palavra que é viva, palavra que muda, transforma, mexe os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, Pai, e que essa palavra frutifique. Sim, Deus, nos leve a orar mais, e que hoje o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo,
aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, vai na graça de Jesus. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.